Oi, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês uma receitinha de um bolo que eu faço com recheio de abacaxi, que é muito gostoso. E é muito fácil de fazer, então bora comigo! E antes de começar a mostrar para vocês essa receita muito fácil de fazer, eu vou pedir para que vocês já deixem um like, já compartilhem esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, em todas as redes sociais que vocês tiverem. E não esqueça de ativar o sininho na hora da inscrição para que quando eu postar novos vídeos, você seja o primeiro a ser avisado. Prontinho, e olha, para começar você vai precisar de 5 ovos. Só 5 ovos eu coloco aqui, ó. E já vou batendo direto com as gemas e a clara. Vai bater, gente, até formar um creme, né? Até fazer bastante espuma. Porque como esse bolo é sem fermento, o que vai dar o crescimento dele é o ovo. Então vai batendo bem até ele ficar bem cremoso. Aqui, olha, ele já tá bem batido, tá vendo, ó? Tá uma espuma, ele ficou uma espuma mesmo, é um creme bem espumoso. Porque como esse bolo não vai fermento, então ele tem que ter bastante ar. E o que vai dar ar é bater bem os ovos. Olha aqui, ó. Já tá bem cremoso. Tá vendo? É esse o ponto que ele tem que ficar. Demora mais ou menos uns 10 a 15 minutos batendo. Pra ele ficar assim. Agora você vai colocar aos poucos. Vai colocar aos poucos o açúcar. Gente, a quantidade das receitas, tá? Vou deixar tudo na descrição, tá bom? Então, entra lá na descrição e pegue a quantidade dos ingredientes. Aí vai batendo e colocando aos poucos o açúcar. Prontinho, olha aqui, já tá batido com o açúcar. Agora que ele já tá com o açúcar, vamos colocar a farinha de trigo, gente, peneirada e aos poucos, para não tirar o ar dessa massa. Então, vamos colocar aos poucos. Aqui, ó, já misturei toda a farinha. Agora, olha como é que ela ficou. Ela fica bem fofinha, bem cremosa. Mexe aos poucos para não desandar a massa. Prontinho, agora você vai colocar na forma untada. Eu unto a forma com açúcar, que eu prefiro, eu acho que fica mais gostoso o resultado final. Aí é o tradicional, você coloca a massa na forma untada e depois é só colocar no forno. Pessoal, antes de colocar no forno, ó, dá uma batidinha para a massa sentar, porque essa massa ela é um pouco pesada, assim, ela é um pouco grossa, então tem que bater um pouquinho pra ela sentar, mas só um pouco. Prontinho, ó, já tirei do forno o teste do palito, né, para ver se tá bem assado e tá pronto. Agora é só eu reservar ela. E é isso, pessoal, a massa do bolo é facinho de fazer, como vocês viram, são só 3 ingredientes. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz o recheio de abacaxi. Vamos fazer, então, o nosso recheio de abacaxi. Primeiro a gente vai fazer um caramelo, colocar o açúcar aqui. Gente, a quantidade de cada ingrediente tá na descrição, então é só descer pra ver na descrição a quantidade de cada ingrediente. Eu vou colocar aqui o açúcar para fazer o caramelo. O caramelo é igual o que a gente faz pro pudim, ó. Eu vou deixar derreter aqui e depois vou colocar o abacaxi. Então, é muito fácil. É só você colocar o açúcar e ir deixando o açúcar derreter e virar um caramelo. Olha, aqui já tá o caramelo, ó. Já tá bem bonito. Agora eu vou colocar o abacaxi picado. Aqui tem mais ou menos um abacaxi médio picado. Tem um abacaxi médio. Então, vou colocar aqui em cima do caramelo e vou deixar ele cozinhar. Aqui, olha, ele vai endurecer o caramelo embaixo, mas isso é normal. Quando ele começar a ferver, vai derreter o caramelo. E aí, você vai deixar por um tempo cozinhando para o abacaxi ficar bem
bem cozido. Pronto, olha aqui, ó, já derreteu o caramelo de baixo, tá vendo, ó? Agora é só deixar aqui ferver e cozinhar o abacaxi. Eu vou deixar até secar todo esse caldo que se formou do abacaxi. Ele secar todinho. Enquanto isso, eu vou fazer o chantilly para colocar por cima. Eu comprei esse caixinha aqui de chantilly e é só seguir aqui a receita aqui atrás da embalagem, que fala para colocar 100 ml de leite gelado e misturar o conteúdo do pacote. Prontinho, ó, já fiz o chantilly. Agora eu vou guardar ele para colocar por cima, porque eu acho que dá um sabor a mais no bolo e fica mais bonito, né? Um bolo com chantilly por cima, fica uma delícia. Prontinho, olha aqui, ó, já secou toda a calda do abacaxi. Agora eu vou colocar o leite condensado, ó. Eu não vou deixar secar todo o caldo, porque é bom deixar um caldinho. Então, agora eu deixei um caldinho e vou colocar o leite condensado por cima. Aqui tá o leite condensado. Vou colocar uma caixinha todinha, tá, gente? Uma caixinha todinha de leite condensado. Vem a mesma quantidade da lata, eu acho. Então, se você for usar o de lata, coloca a lata toda. Se for usar o de caixinha, aí coloca a caixinha toda. Agora é só ir misturando. Mistura ele. Vou colocar agora uma colher de farinha de trigo. Vou colocar uma colherzinha assim de farinha de trigo para dar uma consistência no creme. E aí é só misturar bem a farinha de trigo para cozinhar. Pronto, olha que já tá bem misturadinho. Eu vou colocar agora o creme de leite, que é uma caixinha também. Coloco a caixinha todinha de creme de leite. Vou colocar aqui toda a caixinha. Mistura bem. E depois eu vou deixar aqui cozinhando até engrossar. Até engrossar esse creme. Até ficar mais grossinho. Dar mais consistência no doce. Gente, é uma delícia, vale muito a pena fazer. E se você quiser trocar o abacaxi por morango, também fica uma delícia. Só que aí você não precisa pôr no caramelo, só coloca o morango. Prontinho, olha, aqui tá o bolo pronto. Olha só como é que ele ficou. Eu fiz com o açúcar. Agora eu vou cortar aqui no meio. Tá vendo? E olha como é que ele fica com o açúcar. Eu gosto bastante de fazer com açúcar porque ele fica com a casquinha assim. E fica uma casquinha bem gostosa, ó, de açúcar. Eu acho melhor do que o trigo. Agora, ó, eu cortei aqui no meio ele, separei. Cortei com a faca de cortar pão. E ficou assim, ó. Que agora eu vou molhar ele com leite, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, para ele ficar bem molhadinho e gostoso. Pronto, aqui eu tô com leite, ó. Eu fiz uma mistura de leite em pó com água, né? Então, eu acho que com leite em pó fica muito gostoso, porque dá um gostinho do leite em pó no bolo. Então, fica um gostinho a mais, porque esse bolo, ele não tem muito sabor. Então, o sabor dele é mais do recheio e do que você molha ele. É um bolo, na verdade, que vai aderir bastante o sabor do recheio que você colocar. Então, ó, eu vou molhar ele aqui todinho com o leite, misturado bem. Eu vou molhar ele todinho. Aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês colocando o recheio, tá bom? Olha aqui, ó, o recheio já tá bem gostoso, já tá bem sequinho.
Então eu já vou desligar o fogo e colocar ele uma meia hora na geladeira para ficar melhor. Prontinho, ó, já tirei da geladeira, ficou uma meia hora, já tá bem consistente, parece um doce de leite. Agora eu vou colocar ele aqui no bolo. Eu começo sempre a colocar o recheio pelo meio, coloco, ó, bem no meio do bolo, porque aí quando coloca a parte de cima, ela espreme e vai para os lados. Então, sempre coloca no meio, mais no meio para ele poder espalhar para os lados, porque se você colocar do lado, ele vai cair para fora. Então, aí não é muito bom. Aqui, ó, perceba que eu coloquei ele, mas nas beiradinhas eu não coloquei, ó. Porque aí quando eu colocar o de cima, ele vai apertar e espalhar um pouco mais. Agora eu vou colocar a parte de cima, ó. Colocar a parte de cima. Prontinho. Ai, gente, olha só. Ai, já dá vontade de comer já. Vou apertar um pouco aqui em cima, só um pouquinho, para o creme espalhar. E vou passar o chantilly por cima dele. Prontinho, olha aqui como é que ficou, uma delícia. Coloquei o chantilly por cima porque dá todo um charme e um sabor. E uma dica, eu fiz esse chantilly também com o leite em pó, e que fica uma delícia, né? Aquele leite ninho. Então fica com gostinho de leite ninho, é uma delícia, gente. Vale a pena fazer esse bolo. Ele é muito fácil, vai apenas 3 ingredientes e o recheio, você coloca o recheio que você quiser. Porque ele adere a todos os tipos de recheio. Todo sabor de recheio que você colocar nele vai ficar muito bom. Olha aqui como é que ele ficou por dentro, ó. Não dá vontade de comer? Dá água na boca, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bolo. É muito fácil de fazer e fica muito gostoso. Depois você pode fazer um outro recheio de sua preferência, um recheio de chocolate, pode fazer um recheio de morango, que fica muito bom também. Então, vamos nos despedir por aqui. Tchau e até o próximo vídeo!